Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. É o jogo do empurra ou uma verdadeira guerra fria? A verdade é que ninguém se entende sobre quem deve responder aos 2.500 clientes que compraram papel comercial do GES comprado no BES. A audição das associações que representam os investidores lesados suscitou uma carta polémica que Carlos Costa escreveu. A polémica está lançada há algum tempo, mas começa a aumentar de tom e a paciência de quem espera a perder-se. Nem o Banco de Portugal, nem a CMVM assumem a responsabilidade sobre o papel comercial do GES comprado no BES. O novo banco pode ou não pagar, dependendo se é do interesse de ambas as partes. Os partidos querem uma solução e os investidores estão numa incógnita. Na comissão de inquérito, o responsável da Associação de Defesa dos Clientes Bancários Lesados explicou que no extrato da conta do novo banco, uma conta que nunca abriu, continua a estar todo o dinheiro que tem em papel comercial. O meu cartão diz BES 360, é o meu cartão. Isto vai dar à minha conta no novo banco. Eu não abri nenhuma conta no novo banco. Tudo transitou para o novo banco. No meu extrato está lá o meu dinheiro, que é uma coisa incrível. No meu extrato está lá o meu dinheiro que eu tenho no papel comercial. É o meu dinheiro, não é muito, foi o que eu trabalhei para conseguir. Seja 1 cêntimo, 10 cêntimos, 5.000 euros, o que for, eu vou fazer tudo para ir buscar. Ricardo Seabra Ângelo garantiu no Parlamento que entre 60% a 70% dos investidores em papel comercial do GES que aderiram à entidade são reformados, com perfil conservador. Não eram investidores de risco e nunca lhes foi dito que havia risco. Vamos buscar toda a gente que tinha perfil super conservador. Ninguém nunca na vida tinha nada de risco. Repare, se as pessoas soubessem que havia risco, algum dia algum idoso iria pôr as suas poupanças todas num produto que lhes tinha dito que havia risco? Nunca. Se há pessoas que são conservadoras, são as pessoas que trabalharam a vida toda e que pouparam pouco dinheiro. Portanto, é assim, nunca foi dito que havia risco. Se houvesse risco, ninguém punha o dinheiro todo. E há pessoas que puseram o dinheiro todo. Nesta associação estão representados cerca de 500 dos 2.500 clientes do BES lesados no papel comercial das holdings do GES. Para seu representante, os lesados mais não fizeram do que confiar no gestor de conta, mas consideram que a culpa é da pressão que o banco colocou nestes para vender o produto. E enquanto as associações que representam os investidores lesados eram ouvidas no Parlamento, foi divulgada uma carta na qual Carlos Costa remete para a CMVM a responsabilidade na resolução desse problema. Carlos Costa reafirma que o problema não é do novo banco e remete a batata quente para Carlos Tavares. Na dita carta pode ler-se preto no branco, não estando em causa um produto bancário, mas sim a aplicação de fundos de clientes num certo tipo de instrumentos financeiros e cabendo nas atribuições da CMVM a supervisão da atuação das instituições de crédito enquanto intermediários financeiros no respeitante à prestação de serviços, atividades de investimento em instrumentos financeiros, consideramos dever continuar a encaminhar para Vossas Excelências, como aliás tem sido prática até ao momento, futuras reclamações que venham a ser apresentadas por detentores de papel comercial emitido por entidades não financeiras do GES. A CMVM não perdeu tempo e responde na mesma moeda, dizendo que entende que deve ser o novo banco a adotar soluções de compensação dos investidores não qualificados, vítimas das más práticas de comercialização de papel comercial do GES vendido aos balcões do BES. Já no dia 2 de fevereiro, o presidente do novo banco explicava na sua audição que a responsabilidade pela dívida subscrita nos balcões do antigo BES cabe às entidades emitentes ou, havendo má comercialização, ao chamado Banco Mau, que ainda tem o mesmo número de contribuinte. Ainda assim, Stock da Cunha diz que, apesar do novo banco não ter a obrigação legal de reembolsar estas aplicações, continua empenhado em encontrar uma solução para estes clientes. Não tem qualquer responsabilidade, sob o ponto de vista legal, sobre o papel comercial. Ponto número 2, e penso que isso foi esclarecido também pelo Dr. Luís Máximo dos Santos a semana passada aqui. Nenhuma provisão existe no novo banco para o papel comercial. Estão completamente condenados os 2.500? Eu espero que não, mas como já tive a oportunidade de responder há pouco, no dia em que eu atirar a toalha ao chão
e desistir, eu diluei. Para Stock da Cunha, este é um problema de difícil solução, até porque o Banco de Portugal não permite que os clientes sejam compensados se essa compensação puser em causa os rácios do novo banco. E enquanto se trocam responsabilidades, os clientes que investiram no papel comercial continuam sem receber e sem saber quando vão ver a cor do seu dinheiro. Este é o tema que vamos discutir hoje nesta Assembleia Geral. Já sabe que pode ligar-nos com as suas opiniões, pode também enviar os seus e-mails e pode também enviar-nos as suas opiniões através do Facebook. Se quiser participar no programa de hoje, basta então ligar o 21-323-6898 para responder à pergunta: quem deve ser responsável pelos clientes lesados do BES? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na nossa página do Facebook. Como habitualmente às sextas-feiras, conto com os comentários de Bruno Alves. Bruno, muito boa tarde. Hoje temos um tema polémico que tem dado muito que falar. Temos muitos e-mails e muitos comentários. Vamos tentar responder a todos, não vai ser... dificilmente será possível, mas vamos tentar responder ao máximo que conseguirmos. Muita discussão se tem gerado à volta deste tema. Quem é que deve dar resposta a estas 2.500 pessoas? Bem, dar resposta, acho que todas as partes envolvidas têm alguma a dar, não é? Não há aqui ninguém que não, pelo menos não tenha que explicar alguma coisa às pessoas acerca do que devia ter feito ou do que deve fazer no futuro, mas toda a polémica e todas as posições que têm sido tomadas desde ontem, desde a carta do Presidente do Banco de Portugal, a resposta da CMVM, até depois, passando pela resposta da CMVM, até às próprias declarações do atual gestor, do atual Presidente do novo banco, parece um bocado aquela... Enfim, no Asterix, nos 12 trabalhos da Asterix, há lá uma cena em que o Asterix e o Obelix andam numa repartição pública, de andarem a andar à procura de um papel e que são sempre mandados para outro sítio porque não é ali. Não sou eu que tenho que arranjar isso, tenho que ir não sei onde, porque lá é que lhe vão. E é um bocado isto que se está a passar um pouco na discussão pública em torno desta questão. Qualquer entidade à qual alguém peça contas atira sempre as responsabilidades para outra. E eu até, para dizer a verdade, acho que todas elas têm razão naquilo que estão... Para além disso, que, como dizia, todas elas têm uma resposta a dar, acho que também todas elas têm razão. Mas cada uma delas empurra a responsabilidade para uma outra, Exatamente. Não é? Quer dizer, temos aqui o Banco de Portugal, que depois desta audição em que foram ouvidas as associações que representam os investidores lesados, o Banco de Portugal enviou uma carta em que diz que deve ser a CMVM a responsabilizar-se por estas pessoas e a dar resposta a estes casos. A CMVM não perdeu tempo, respondeu e diz que deve ser o novo banco. O novo banco, por seu lado, no dia 2 de fevereiro, na audição do presidente do novo banco, Stock da Cunha, já tinha dito que, não, nos termos legais, não é ele que o deve fazer. Exatamente. Até porque o Banco de Portugal impõe algumas restrições a que seja o novo banco a fazê-lo, não é? Exatamente. Portanto, enfim, eu não sou jurista, não trabalho na banca e, portanto, olho para estas coisas apenas e só da forma que eu acho que deveria ser lógica para qualquer pessoa, enfim, com um pouco de A verdade é que juízo. estas pessoas também já lhe foram sendo prometidas respostas. Exatamente. Esse é um dos grandes... Desde que rebentou este problema do BES, não é? Por exemplo, eu acho que o argumento, a mim parece-me sensato, o argumento da carta de Carlos Costa, do Presidente do Banco de Portugal, quando diz que por estes produtos se tratarem de instrumentos financeiros que normalmente estão sob a alçada da regulação da CMVM, a entidade reguladora que deve, pelo menos, esclarecer as pessoas acerca do que se passou e de quem tem responsabilidade de as indenizar, eventualmente, é a CMVM.
Dito isto, como diz hoje no seu artigo, o António Costa, Da opinião. no artigo da opinião, exatamente, no jornal, o próprio Banco de Portugal chamou a si algumas responsabilidades na condução deste processo, até no que diz respeito a esta questão, dizendo que, portanto, quando primeiro ao impedir a continuação da venda desses produtos, o que teoricamente, pelo menos parece, deveria ser uma responsabilidade da CMVM, já que isso cabe, como eu dizia há pouco, sob a alçada da regulação da CMVM, e depois eu até exigir ou incluir uma provisão que, teoricamente, atribuía ao novo banco a responsabilidade de indemnizar as pessoas pelas perdas que eventualmente tivessem incorrido da venda irregular destes produtos. Agora, depois, mesmo a própria CMVM poderá eventualmente, caso seja processada, e aparentemente a DECO já pôs um processo contra também a CMVM acerca desta questão, se for processada, pode eventualmente ter que indemnizar as pessoas por uma falha na sua responsabilidade de regulação. Agora, eu, para dizer a verdade, acho que quem deve indemnizar as pessoas, caso tenha realmente havido no fundo, uma burla, não é? Caso tenha sido dito às pessoas que não havia risco, e isto depois, por acaso, é outra questão que podemos falar um bocadinho mais à frente, mas continuando nesta questão. Se realmente houve um ato, enfim, ilegal em que as pessoas foram enganadas e, de certa maneira, burladas, ao ser-lhes dito que não havia qualquer risco, que isto era um depósito normal e que, portanto, não tinham qualquer risco inerente a um investimento, então alguém, obviamente, tem que ser penalizado e tem que indemnizar as pessoas pelas perdas decorrentes dessa burla. E a mim, como digo, que olho para estas coisas de forma um bocadinho distante, parece-me que deve ser quem cometeu essa burla Neste caso, que deve... o novo banco ou o banco mau? Isto depois aí é o outro problema. Ora, a mim também me parece lógico que, se foi feita a separação entre o banco bom e o banco mau, este é precisamente o tipo de questões, o tipo de encargos que deveria ficar no banco mau, precisamente para não fazer sobrecarregar sobre o novo banco. Aí voltamos a empurrar mais uma vez a bola, que foi o que fez Stock da Cunha, não é? Por sua vez, que disse que, havendo má comercialização, o chamado banco mau, que segundo ele diz ainda tem o mesmo número de contribuinte, deve responsabilizar-se. Realmente, isso a mim parece lógico. Mas como é que o banco mau, nas suas atuais condições, pode pagar estas 2.500 precisamente, pessoas? esse depois é o outro problema, é como é que vai haver meios para realmente se ressarcir as pessoas daquilo que elas perderam. A questão é, será que estas pessoas vão mesmo ser ressarcidas do seu dinheiro? Ou será que este jogo do empurra é único e exclusivamente para tentar camuflar uma coisa que não se quer assumir à partida, que não vai acontecer? Pois, esse é um bocadinho o receio que eu tenho ao olhar para isto. Quer dizer, não é tanta questão se as pessoas vão ser ou não ressarcidas, isso sinceramente não sei. Para isso é preciso saber que capacidade é que o tal banco mau terá ou não para pagar indemnizações. Até porque, segundo se disse ontem na audição, nas audições destas associações, as pessoas estão disponíveis para entrar em negociações, não é? Provavelmente não para reaver não receberem tudo, mas uma o montante parte, total, mas pelo menos uma parte. Pronto, isso lá está, depende depois da forma como isso se conseguir processar ou não. Agora, aquilo que a Eduarda estava a dizer realmente, se não é verdade, pelo menos dá um bocadinho assar. Portanto, a tal ideia de que, se calhar, o que se está a tentar fazer é tentar empurrar as culpas, e não só as culpas, a explicação acerca da realidade que estas pessoas eventualmente terão que enfrentar para outras pessoas. Dá a ideia, se é verdadeira ou não, honestamente não sei, que há um certo receio de alguém vir explicar às pessoas que se calhar vão mesmo ter um problema muito grande. Vamos ouvir os nossos telespectadores e as opiniões que vamos recebendo. José Calvário, que nos liga do Fundão. Muito boa tarde. Boa tarde, sou jornalista. Muito boa tarde para si e para o seu convidado. Diga-nos a sua opinião.
Olha, é o seguinte, eu acho que tenho, em primeiro lugar, tenho uma crítica a fazer ao seu convidado como jornalista que está ao seu lado, mas isto vamos para daqui a pouco. Sobre o assunto que estamos a tratar, eu acho que só em Portugal isto podia acontecer. E mais em outra parte do mundo isto podia acontecer. Isto é uma autêntica vergonha em que no século XXI as pessoas mais vulneráveis e mais pobres serem enganadas onde tiveram a culpa do Presidente da República, que foi um dos primeiros. Eu tenho aqui uma carta escrita, que escrevi ao Presidente da República, e onde ele me enviou uma resposta que foi a consultora para os assuntos sociais, Luísa Santos da Costa, que me respondeu, onde ele me diz, eu experimentei só expor-lhe este caso, como somos milhares a ser lesados no papel comercial, nos offshores, que enviou os meus dinheiro, porque pensei eu saber, para offshores, fomos lesados nas ações, quando ele disse, o Presidente da República, onde ele veio dizer que só depois do aumento de capital é que falou, ora, se não foi antes, foi depois, ainda se torna mais grave. É um dos grandes culpados do meio disto tudo. Este Presidente da República, de facto, não sabe o que anda a fazer. E quando abre a boca, só diz asneiras. Portanto, é a primeira coisa que tem de se dizer. A segunda, o Dr. Carlos Costa, do Banco de Portugal, é outro igual e não foge à regra, porque este senhor é que fez a argolada toda e é ele que devia ter informado o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, a Ministra das Finanças, e todos eles vieram dizer o contrário. Quando foi no aumento de capital, que todos tinham de uma boa almofada, que não havia problema nenhum, que o BES que era um grande banco e que não havia problema. Qual era a pessoa que não ia aos aumentos de capital ou que não ia a buscar estes papéis do papel comercial enganado quando ouvimos estas responsabilidades e depois vem o Presidente da República a dizer que só falou depois. Se falou depois, ainda se torna mais grave, porque ele já saberia, como os outros já sabiam, que afinal o banco estava na falência. Portanto, eu digo, estas pessoas são os maiores responsáveis, incluindo, claro, o Ricardo Salgado. O Ricardo Salgado, porque se estivesse num país como, por exemplo, Angola ou na China, ele teria a cabeça debaixo da guilhotina. Na verdade, ele sabe bem que em Portugal poderia fazer isto, porque se fosse nesse país, como eu agora acabei de citar, na Angola e Moçambique, ele teria a cabeça a prédio e debaixo da guilhotina. E só queria dizer mais uma vez, portanto, descubro sobre o seu convidado. Já não foi desta vez que eu entrei em contacto e ele disse uma coisa que me feriu bastante, preferiu, portanto, o jornalista que está ao seu lado, que jogar na Bolsa era como jogar na lotaria. Isto foi da boca dele que eu ouvi já uns meses atrás. Eu queria dizer a esse senhor que está aí ao seu lado que não percebe absolutamente nada daquilo que está a dizer. Porque jogar na Bolsa é uma coisa. Quando uma empresa, como aqui é o caso do BES, vem fazer um aumento de capital, é porque necessita do banco dos investidores. Se as coisas forem feitas com rigor e com seriedade, que não foi o caso aqui, essa empresa vai para a frente com o dinheiro que precisou dos investidores. E este senhor afirmou aí há 2 meses atrás, que eu ouvi da boca dele, neste mesmo vosso canal, que eu aprecio, digo já que dou os parabéns ao vosso programa, mas com pessoas assim não vamos a lado nenhum. Ele disse que jogar na lotaria era como jogar na Bolsa, era como jogar na lotaria. Portanto, isso condena já esse senhor, que ele não percebe também nada daquilo que está Obrigada, aí a dizer. Fala muito, então mas pouco construtivo. às suas Senhora, eu questões. acho que esta pessoa, Ricardo Salgado, e estas gentes que já representam a República mereciam estar tanto ao lado de outros que já lá estão. Obrigada pela sua opinião, José Calvário. Vamos tentar dar voz a outros telespectadores. Vamos tentar que o nosso convidado politólogo, não jornalista, responda às suas questões. Vamos apenas ler também algumas questões que nos vão sendo enviadas por Facebook e por e-mail. Paulo Magalhães diz-nos na página do Facebook que com tanta discussão e empurrão de cá para lá ainda acaba em cima do contribuinte. Gonçalo Coelho enviou-nos um e-mail e diz como é que os portugueses podem confiar num sistema bancário se o próprio responsável deste dá o dito por não dito. Como é que eu, como cidadão, posso estar descansado com o meu dinheiro no banco? Quanto tempo faltará para haver uma corrida ao levantamento dos depósitos, pois com estas contradições do Banco de Portugal, quem é que me vai garantir que os meus depósitos bancários estão seguros até 100 mil euros?
Bruno, temos aqui algumas questões. Queres comentar? Primeiro, começando pela questão de eu ter dito que jogar na Bolsa é o mesmo que jogar na lotaria. Eu, sinceramente, duvido que eu alguma vez tenha dito esta frase, porque, enfim, não sou do Bloco de Esquerda e, portanto, não costumo falar destas coisas nestes termos. O que muito provavelmente terei dito, e isso admito que sim, porque realmente é algo que eu acho, é que qualquer investimento que as pessoas façam na Bolsa e em produtos financeiros tem riscos inerentes e que as pessoas arriscam-se sempre um bocadinho a que o investimento possa correr mal. Bem. É claro que é isso. Há sempre um sempre elemento de incógnita, não é? Claro. quando as pessoas sempre um fazem risco, é por isso estes que se fala de investimentos. risco, não é? Exatamente. Agora, o senhor diz uma coisa em que tem toda a razão, ou pelo menos parcialmente. Quando o senhor diz que se as coisas forem feitas como deve ser, não acontecem coisas destas. Bem, as coisas podem ser feitas como deve ser e os investimentos correrem mal e, portanto, as pessoas acabarem por perder o dinheiro. Agora, o que as pessoas dizem que se passou neste caso é realmente outra coisa de outra ordem, que é terem sido enganadas acerca daquilo que estavam a comprar e que, no fundo, a aposta, digamos, que fizeram não foi uma aposta que as pessoas tenham feito de forma informada. Porque, quer dizer, quando uma pessoa, usando a expressão que a senhora usou, joga na Bolsa, teoricamente tem à sua disposição uma série de informações que podem ser mais ou menos completas, mas as pessoas partem do princípio de que aquilo que estão a analisar é verdade e correm os riscos que acham que devem correr de acordo com aquilo. Risco, não é? Exatamente. Agora, o que aqui dizem as pessoas que se terá passado é algo completamente diferente e muito mais grave. As pessoas olharam para uma série de informações que lhes foram prestadas, tomaram a sua decisão em função dessas informações e agora dizem que essas informações, ou descobrem, que essas informações não eram verdadeiras. Segundo dizem, Isso é as completamente associações diferente. que ontem foram ouvidas no Parlamento, houve aqui uma confiança, como à partida, costuma haver de toda a gente, e sobretudo das pessoas de mais idade, no gestor de conta, não é? E que o gestor de conta terá sido influenciado pela entidade e forçado a vender este papel comercial. Isso depois, lá está, é um pouco os incentivos um bocado perversos na forma como tudo isto funciona. Se há uma pressão de cima para empurrar, digamos, uma série de produtos que não deveriam ser empurrados para aquelas pessoas, ou pelo menos não nos termos em que terão sido oferecidos àquelas pessoas, tudo para salvar determinados investimentos do Grupo Espírito Santo que estavam em dificuldades, realmente as coisas não são como foram apresentadas às pessoas e, portanto, as pessoas terão, nesse caso, razão para se queixar. E eu já agora, só para deixar claro, para depois também não me acusarem de eu estar aqui a defender coisas que não estou a defender. Quando eu digo isto com esta prudência, é porque eu realmente não conheço, não sei o que é que realmente se passou. Agora, partindo do princípio que as queixas das pessoas são verdadeiras, isto realmente ter-se-á então passado assim, e neste caso o senhor tem alguma razão a dizer que isto não se podia passar. E já agora ele disse outra coisa que também convém notar. Por exemplo, quando ele menciona o facto de, durante vários meses, o Banco de Portugal ter dado uma série de garantias de que estava tudo bem no Banco Espírito Santo, que havia saldo suficiente para aguentar eventuais perdas, tudo por aí fora. Por um lado, podemos sempre admitir que Ricardo Salgado e os outros responsáveis do Banco Espírito Santo enganaram o Banco de Portugal em relação à verdade das contas do banco. Mas, por outro lado... Até porque essas contas na altura não eram conhecidas, porque Exatamente. era o único banco que não era seguido pela não Troika, tinha sido, não é? Exatamente. O que também, se calhar, diz logo que não foram salvos pela Troika, não quiseram, não é? Precisamente para não serem descobertos os problemas que existiam. Mas toda esta questão também revela um problema que nós também já aqui falámos há uns tempos, que é o facto do próprio Banco de Portugal, no fundo, tem um conflito de interesses nas suas duas funções.
a sua função de regulação e a sua função de estabilizador, digamos, do sistema. Ora, a função do Banco de Portugal, enquanto regulador, é garantir que a lei e as boas práticas são seguidas. Enquanto estabilizador do sistema, é garantir que não há um colapso desse mesmo sistema. E houve ali um período de meses em que, até mesmo admitindo que não houve nenhuma intenção dúbia do Banco de Portugal e que foi tudo feito como deve ser, houve ali alguns meses em que houve de facto um conflito de incentivos, digamos, em que para garantir que tudo estava a ser feito de acordo com a lei e com o que se pode chamar as boas práticas, se poderia pôr em causa a estabilidade do sistema. Ou seja, se fosse dito claramente a extensão dos problemas do banco em determinada altura, isso poderia ter criado uma onda de pânico que poderia ter Aliás, Carlos Costa posto falou em causa o nisso na sistema. altura quando E isso é um problema muito se difícil de falou do resolver. BES. E sim, realmente o próprio Carlos Costa falou nisso. A questão é saber se estas duas entidades fazem ou não o seu papel, não é? Mas já vamos Mas falar lá está, sobre isso. é mesmo bastante difícil para elas fazerem, porque dentro do seu próprio papel há estas incentivos ambiguidades. diferentes. Vamos ouvir mais um telespectador, Carlos Miguel, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde para o seu convidado também. Eu queria começar por dizer que uma das coisas que está muito mal é, por exemplo, a supervisão do Banco de Portugal ser paga pelos bancos. Logo aí está mal, porque sendo a supervisão paga pelos bancos, se houver algum banco que tenha algum problema, e como a supervisão está a ser paga por ele e pelos outros, talvez a supervisão não seja como deve ser feita, não é? Percebem o que eu quero dizer? Depois, quanto à responsabilidade de quem teve a responsabilidade disto. Em primeiro lugar, neste país, tudo desde que se pague, pode-se fazer todas as malandrizes. É o caso dos sacos de plástico nos supermercados, desde que se pague, pode-se poluir à vontade. É o caso do caso do Sr. Ricardo Salgado, que paga a calção e fica em liberdade depois de ter feito o que fez. Portanto, eu, quanto a mim, os responsáveis primeiro, a pessoa que deu ordem aos trabalhadores do banco para em vez de pôr contas a prazo nos clientes, vender aqueles papéis todos aldrabados. Depois é a direção que acompanhava o Sr. Ricardo Salgado. A seguir é o governador do Banco de Portugal, que disse na televisão a todos os portugueses que não havia problemas com o banco. Foi também o Sr. Presidente da República, que disse que tinha as informações que eram corretas do Banco de Portugal. Disse também na televisão que não havia problema, que o banco era seguro. Portanto, todos estes que eu estou a dizer são responsáveis. E neste país, portanto, isto funciona assim. Pois agora, eu acho que as pessoas que cometeram este crime, que é um crime, deviam pensar e pôr-se no lugar daquelas pessoas que têm lá o dinheiro e que lutaram uma vida inteira para poder ter aquelas posses e agora são roubadas descaradamente. Carlos Miguel, muito obrigada pela sua opinião. Vamos ler precisamente as opiniões de algumas dessas pessoas. José Gomes, que nos enviou um e-mail, diz-nos: foi com esta garantia que o meu gestor, que eu considerava um amigo, que sempre soube que eu não queria pôr o meu dinheiro em risco, era pouco, mas era a minha sobrevivência, me convenceu a fazer este depósito. Nunca joguei no casino, nunca comprei ações, fui juntando este dinheiro, migalha a migalha, durante 35 anos para esta fase da vida. Agora vejo-me completamente perdido com um pequeno negócio que com esta crise quase não dá para pagar os impostos. E agora, o que é que eu faço? Quem deveria assumir o papel comercial era o Banco de Portugal e o Novo Banco. Um outro e-mail enviado por Ivone Figueiras diz-nos a responsabilidade é do Banco de Portugal, que não fiscalizou a família Espírito Santo pela ganância de ser dono de tudo, junto do Governo, que foi aos meios de comunicação várias vezes dizer que o banco tinha almofada suficiente e que acionistas e clientes ficassem descansados. É também da CMVM, que não fiscalizou as transações de ações, às vésperas da mesma ser suspensa, pois houve fuga de informação. Foram sucessivos erros de principiantes em torno deste caso, que é inadmissível em pessoas que ocupam cargos como estes.
São comentários de situações reais e também de quem passou por e quem está a passar ainda por estas dificuldades. Agora, há aqui várias coisas que são ditas, algumas com que eu concordo absolutamente, mas há uma que eu, apesar de tudo, também compreendo o que as pessoas querem dizer, mas também convém vermos o que é que realmente está a ser dito. Quando, por exemplo, se diz que deve ser o Banco de Portugal e o Novo Banco, embora o Novo Banco aí até se possa admitir que tudo bem, porque no fundo é uma espécie de herdeiro do BES. Mas, quer dizer, se calhar estamos a esquecer-nos que a principal responsabilidade é de quem terá cometido o crime, não é? Portanto, de quem terá enganado as pessoas. E, nesse caso, fazer o Banco de Portugal ou outra pessoa pagar uma indenização, no fundo, por algo que foi cometido por Ricardo Salgado e os gestores, ou terá sido cometido por Ricardo Salgado e pelos gestores do Banco Espírito Santo e do grupo, quer dizer, no fundo está-se a ilibar a responsabilidade de quem é o primeiro e principal responsável pelo que aconteceu a estas pessoas. Isto não eliminando todas as responsabilidades que as várias entidades reguladoras envolvidas nesta questão possam ter tido e, no meu entender, alguma tiveram de certeza. Isto, aliás, vem um pouco ao encontro daquilo que o Sr. Carlos Miguel dizia. Ele dizia até, mais ou menos com razão, quando ele põe a questão da regulação ser paga pelos bancos. A coisa até é um bocadinho pior e é um bocadinho mais complicada, que é, na realidade, não é tanto o Banco Central estar dependente dos outros bancos, dos bancos comerciais. De certa maneira, é até um pouco ao contrário. Em certo sentido, os bancos comerciais são uma espécie de sucursal do banco, pela maneira como o sistema financeiro funciona, são uma espécie de sucursal do Banco Central, que neste caso até nem é tanto o Banco de Portugal, mas é mesmo o Banco Central Europeu, porque como nós estamos no euro, o banco que emite moeda é o Banco Central Europeu e é o Banco Central Europeu que no fundo dá autorização aos vários bancos comerciais da zona euro para imprimirem moeda indiretamente através do dinheiro que fazem circular. E, portanto, em última análise, sim, estes bancos são, no fundo, só operam enquanto os bancos centrais, neste caso o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal, lhes dão autorização para... Mas já se percebeu que este caso foi um caso inédito até a nível europeu, não é? Foi a primeira vez que um banco português fez cair todas as bolsas europeias. E se calhar também devia ter uma resposta um pouco diferente das outras. O problema é que todas estas, precisamente por, lá está, estarmos numa zona de união monetária, qualquer problema numa sucursal do Banco Central cria problemas em todo o sistema. É claro que bancos maiores causam problemas maiores e bancos menores, problemas menores. Mas já agora, só para concluir aquilo que eu estava a dizer, isto coloca problemas de conflitos de interesse bastante grandes, porque muitas vezes o interesse até político dos bancos centrais pode colocar em causa as tais boas práticas dos bancos. E isso passou-se claramente em Portugal, quando o interesse político do governo, na altura, principalmente o governo do engenheiro José Sócrates, alimentou todos estes tentáculos do polvo do Grupo Espírito Santo, deixou tudo aquilo continuar, até depois chegar ao colapso a que chegámos há uns meses. Vamos ouvir mais algumas pessoas. António Toscano, que nos liga de Manteigas. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Olha, eu queria dar a minha... Quer dizer, eu escrevi, pegando num assunto que agora eu estive a ver na televisão, houve um senhor que disse que o doutor, o Presidente da República, que era culpado. Olha, eu tenho aqui um jornal à minha frente, e eu digo que eu escrevi uma carta, não pedindo nada para mim, mas pedindo para os outros, no dia 13 de 8 de 2013, e afinal, até hoje, com a videorecepção,
E até hoje nem resposta me deu. Pois eu acho que não devemos ser tratados assim desta maneira. Eu sou imigrante, eu tenho toda a minha... a minha poupança toda está toda no Banco Espírito Santo, ou seja, agora chamado no banco. Eu fui lá e eles propuseram-me que esperasse mais tempo. Agora, que tempo tenho que esperar? Eu preciso desse dinheiro para organizar a minha vida, tenho a minha casa para pintar, essa coisa toda, e estou sem nada. Tenho o meu fruto, o meu trabalho em França, está todo metido aí nesse banco e desejava que tomassem uma decisão definitiva, porque isto não pode acontecer assim. Pois a carta escrita ao Sr. Presidente da República foi no dia 19 de 8 de 2013. Portanto, acho que não se deve assim, desta maneira, responder às pessoas. Vamos tentar... Só para dizer aqui, que gostava de saber quando é que eu tenho o meu dinheiro, porque estou muito a ganhar, e vendi uma casa e pus esse dinheiro nessa conta e estou sem nada, e eu desejava que houvesse que o senhor doutor, o senhor Ricardo, como se apela, o presidente do Banco Espírito Santo, o doutor Salgado, que esse homem devia estar na prisão, porque aqui há muito tempo, num caso que aconteceu, por quase, foi de um padeiro com o patrão, e agora ainda trabalha lá. António Toscano, muito obrigada pela sua opinião. Não temos mais tempo para dar voz. São de facto muitos e-mails e muitos telefonemas. Bruno, rapidamente temos de terminar. Bem, sobre esta questão também foi muito falada aqui, e que tem sido muito falada, sobre o Presidente da República e as responsabilidades que o Presidente tem, por causa daquela famosa declaração em que ele disse que estava tudo seguro com o Banco de Portugal. Teoricamente, um Presidente da República não tem que estar, não tem que se estar a par de todas as coisas que um banco faz. Mas também não tem que isso. fazer esse tipo de declarações, não é? Aí é que está. O problema é que em Portugal as pessoas têm muita ideia de que o Presidente da República e o Governo têm que meter as mãos em tudo. E pior do que as pessoas terem essa ideia, parece que os próprios políticos também têm muito essa ideia. E depois põem-se a fazer declarações das duas uma, ou sem terem uma ideia real do que estão a dizer, ou propositadamente a enganar as pessoas acerca da veracidade dos factos, e depois tentam, como aconteceu recentemente, fingir que não disseram o que na realidade disseram. E lá está, é mais um caso dessa... Por um lado, tentam puxar para si muitas responsabilidades quando isso lhes convém. E depois, quando a coisa corre mal, tentam, como falávamos há pouco, chutá-las para longe. Bruno Alves, muito obrigada por estes comentários. Hoje demos voz aqui a vários casos de pessoas que com certeza ainda vão ter algum tempo para esperar por esta solução. Vamos marcar encontros consigo na próxima segunda-feira, à mesma hora. Conto com os seus comentários em mais uma Assembleia Geral. Tenha um bom fim de semana.